Oi, gente, eu vim falar com vocês sobre histerectomia. O que é a histerectomia? Histerectomia é a retirada do útero, tá certo? Existem três tipos de histerectomia, que é a histerectomia parcial, total e a radical. A que eu fiz é a radical. A histerectomia parcial, ela consiste em retirar o útero e conservar os ovários. Geralmente essa cirurgia ela é feita quando os ovários estão em perfeitas condições. Não é necessário remover os ovários. E geralmente eles fazem isso porque o útero está acometido de alguma patologia, algum problema. Né? No meu caso, eu tinha muito sangramento, muitas dores, e tinha esses dois miomas estavam comprimindo a região do endométrio e causando muito sangramento, né? E comprimindo meus órgãos também. Estava sentindo muita dor, muita dor. Era como se fosse a dor do parto. Todo mês eu passava 20 dias, eu cheguei a passar 40 dias direto sangrando e eram muitas dores. Eu ficava de cama, não podia fazer nenhuma atividade e, para ter ideia, para eu ir ao banheiro eu precisava de ajuda e devido a isso eu tive uma crise de anemia muito forte e eu tinha tonturas, crise tipo labirintite, que parece que a cama está rodando junto com você. Então, essa foi a minha cirurgia, só que a minha não foi parcial. A minha histerectomia ela foi total, radical, na verdade, porque foi retirada o colo do útero e foi retirada também os ovários, porque o médico, quando ele abriu, ele viu que não tinha nenhuma condição de deixar os ovários, porque daqui a um ano ia precisar fazer a retirada dele, que ele também estava bastante comprometido. Então, por essa razão, precisou se retirar o útero, os ovários e o colo do útero também, para prevenir, para que futuramente não tivesse que fazer uma outra cirurgia, segundo o que o médico me falou, certo? E você pode fazer a cirurgia e deixar os ovários? Pode, tirar o útero. Só que se os seus ovários estiver comprometido, vai acontecer isso, né? Depois você vai ter que fazer uma outra cirurgia para retirar os ovários. Então, eu optei por tirar logo tudo, né? Nesse caso. E o que é o mioma? O mioma é como um tumor, e eu tinha dois, e esses dois, ele me fazia sofrer demais. Eu já estava com raiva do meu útero, e se eu pudesse, eu mesmo abria a minha barriga e tirava o útero e jogava fora, que eu já não aguentava mais tanta dor. Algumas pessoas ficam bastante tristes porque, de toda forma, você está perdendo o seu órgão, que é o símbolo da maternidade, que é o símbolo da feminilidade, né? Mas, gente, em primeiro lugar está a saúde, tá? Eu fiquei bastante triste a princípio, mas por outro lado, quando eu estava com crise, com aquelas dores horrorosas, eu ficava com tão nervosa, eu ficava tão chateada, eu ficava com tanta raiva que eu queria, se eu pudesse, eu mesmo arrancava com a minha mão, de tanta dor que eu sentia. Então foi bem melhor assim. Apesar assim também, né, que eu tenho duas filhas já, uma de 20 anos e tenho uma de 10 anos. Então, assim, eu já sou mãe. Eu acredito que seja muito difícil, sim, para quem não tem filhos ainda. Mas, gente, em primeiro lugar, a sua saúde. Se você não tiver saúde, como é que você vai criar uma criança? Então, não tem como. Você tem que primeiro ver essa questão da sua saúde, da sua vida, né? E a cirurgia, ela é feita de duas formas. Primeiro, você pode fazer a esterectomia por via vaginal. Essa via vaginal, eles fazem uns furos no seu abdômen e puxa o útero por baixo, por via da vagina. E a outra, ela é uma cirurgia incisiva, é como se fosse um parto cesáreo. Vai abrir a sua barriga, o seu abdômen aí e vai fazer essa retirada pela parte o corte é na região pélvica, da pelvis, entendeu? Ele vai cortar ali como se fosse um parto, retira o útero e faz a sutura novamente. Você fica como se tivesse tido uma criança, como se tivesse tido um parto. A recuperação é bastante dolorosa. Eu sofri um pouco, ainda estou sentindo dores, ainda tenho um pouco de dificuldade para caminhar. E fazem 20 dias que eu fiz a cirurgia
E tá sendo assim bem chato porque quando eu tive as minhas filhas, as duas foram partos cesáreos. Só que eu não me senti tanta dor assim como eu senti da cirurgia. Foi bem, tá sendo bem chato, assim, porque você não pode fazer nada, você não pode fazer esforço, pode subir escada, não pode se abaixar, não pode, até para se virar na cama dói, gente. Então, assim, é bem complicado. Mas é bem melhor porque eu vou me livrar dessa dor, porque parecia que eu ia todo mês, já ficava, surtava já quando estava chegando a data que eu sabia que estava próximo de começar o meu sofrimento. Eu já achava, era como se eu fosse apanhar aquele período os dias todos, de tanta dor que eu sentia. Então já entrava em pânico, já começava a chorar, já ficava triste. Eu não podia ir para a faculdade, eu passava vergonha na rua, onde eu tivesse, porque era um sangue muito intenso. Então não tinha controle, era uma coisa bem descontrolada. Mas graças a Deus eu fiz a cirurgia e agora eu tô bem, tenho fé em Deus que vai ficar tudo bem em breve. Né? Eu tive que parar um pouquinho aí os estudos. Esse período aí perdi já faz umas 2 semanas que a aula começou e eu não pude voltar ainda por conta da cirurgia. Mas aí até no final do mês eu vou estar retornando às minhas aulas. Mas é isso, gente. A cirurgia faz sem medo. A anestesia é hack, tá? Só que você recebe também uma sedação, você fica levemente com sono ali, você não vê nada. Então, é bem. Não tem muito mistério não na cirurgia, tá? Você se interna algumas horas antes. Eu me internei, eu cheguei no hospital às 8 da manhã e a minha cirurgia foi feita às 5 da tarde. Eu fiquei em jejum de um dia para o outro e no outro dia eu já tive alta. Eu me internei na sexta-feira de manhã, a sexta-feira à tardezinha eu fiz a cirurgia e no sábado de manhã eu tive alta. Já estava em casa. E aí é bem simples, gente. Não tem muito mistério não. Toma um antibiótico depois que chegar em casa e pronto. Né? E se Deus quiser vai dar tudo certo. Se você está com medo de fazer cirurgia, faz sim, porque você vai se livrar do problema. Tá? Não tem muito mistério não. Pode fazer sem medo. Viu? Então, se livra do problema que tu tá sentindo aí, mulher. Não tenha medo. Porque se você não ficar bem, como é que você vai cuidar dos outros? Não é verdade? Então tá, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.